Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa disciplina Psicologia da Educação. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e nessa aula de hoje nós falaremos sobre o objeto, a origem e o objeto de estudo da psicologia, tá bom? Então, peguem um caderninho de vocês, façam suas anotações para tirar as dúvidas ao longo da disciplina, tá bom? Para a gente começar, é importante que a gente compreenda que, neste modo, nós iremos estudar as origens e a evolução da psicologia, entendendo como ela se constituiu enquanto ciência e como se relaciona com a educação, que é o nosso campo de trabalho e de estudo. Você conhecerá as principais escolas psicológicas, os teóricos mais relevantes e o contexto histórico da psicologia da educação no Brasil, reconhecendo sua importância para a formação e atuação docente. Então, dentro dessa disciplina, e a partir desse modo, nós estaremos conhecendo, mergulhando no universo da psicologia, tá? A área essa consolidada enquanto ciência e que traz muitas contribuições para a educação, para o educador, para a sala de aula, para a resolução de conflitos e de problemas dentro do cenário educativo, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai apresentar o conceito de psicologia. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Isso é o quê? A cognição, a emoção, a percepção, a memória, modificação e linguagem são processos são processos mentais, né? E que também podem ser chamados de cognitivos. Nós vamos tratar de cada um desses conceitos ao longo da disciplina, mas hoje nós vamos nos ater ao conceito geral de psicologia. É a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano, certo? E é importante que se diga que, inicialmente, a psicologia não surgiu da psicologia, ela surgiu da filosofia. E ela vem justamente a partir dessa reflexão sobre a mente e a alma e a consciência, tá? Então, lá no século XIX, né, ela vai se consolidar como ciência, porém, muito antes, já se criava um viés lá com os filósofos, né? Já se criava um viés na perspectiva da psicologia. E aí, a gente traz aqui para vocês um breve histórico desse viés, desse caminho que a psicologia veio se enveredando desde muito antes do século XIX, como eu falei para vocês, até os nossos dias atuais, tá? O que seria de nós sem a psicologia hoje, né? Não seria possível a gente lidar com tantas questões de natureza emocional, questões comportamentais, questões de transtornos de aprendizagem, questões de transtornos de comportamento. Então, a psicologia é fundamental dentro desse processo educativo. E aí, voltando lá para os primórdios da humanidade, antes mesmo do século XIX, a gente vai ter a psicologia, essa área que estuda o comportamento, integrada à filosofia, e trazendo reflexões sobre a mente humana a partir de grandes filósofos que nós conhecemos na história da humanidade: Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, René Descartes e outros, tá? Depois a gente vem para um período que é chamado, dentro da história da psicologia, de surgimento científico, que é quando a psicologia passa a ser reconhecida como ciência, tá? Como a gente vai ter a psicologia experimental, né? A psicologia científica advinda da Alemanha, né? Com os experimentos, com a criação dos laboratórios de Wundt, tá? Ali no final do século XIX. No século XX, né, que foi o século passado, a gente teve a consolidação de diversas correntes psicológicas, que todas essas nós vamos conversar ao longo da nossa disciplina, tá? Aqui a gente está fazendo um apanhado geral do início da psicologia
aos dias atuais. Mas nós vamos ainda fragmentar todas essas informações para vocês, tá? E na atualidade, a psicologia, ela se integra a um diálogo tanto com a neurociência, como com a educação, no caso a pedagogia, e as ciências sociais. Então, vocês percebem a amplitude, né? As inúmeras possibilidades que cabe à psicologia, né? Então, é fundamental que nós estudemos um pouco dessa psicologia, principalmente aquela parte, né, as partes que estão relacionadas à educação propriamente dita, ao desenvolvimento do ser humano, as questões cognitivas, as questões comportamentais e emocionais, que vão influenciar diretamente no aprendizado do aluno, nas atividades, nas ações pedagógicas do professor, na relação direta com a família. Então, vocês vão percebendo ao longo do curso que nós temos uma grande necessidade de leitura, de aperfeiçoamento, de aprimoramento dessa área, né, de estudos nessa área da psicologia, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai passar para cada período, tratar de alguns detalhes de cada um desses períodos. No período pré-científico, que é o período inicial, né, do campo da psicologia, a gente vai ver lá completamente vinculada à filosofia, tá? Principalmente no que se refere às reflexões da alma, da mente, do conhecimento. Então, tudo que diz respeito nas questões filosóficas e que atende, né, e que trata sobre a alma, sobre a mente, sobre o conhecimento, a gente vai ver ali um viés psicológico, né? Naquele momento não se pensava, né? Mas depois percebeu-se que já vinha se construindo esse legado da psicologia. E aí a gente tem como primeiro nome, né, ainda antes de Cristo, né, em 469 antes de Cristo, Sócrates, que acreditava que o autoconhecimento era o caminho para a sabedoria. Então, no seu método dialógico, ele buscava estimular o pensamento crítico. Olha aí a psicologia aparecendo, né? Autoconhecimento, pensamento crítico, a busca pela sabedoria. Então, são conceitos, são condições que nós precisamos fazer uso e que, de uma certa forma, há milênios, né? Sócrates já discutia, né, já trazia reflexão sobre esse cenário, sobre esse autoconhecimento. Platão, em 427 a 347 a.C., concebia a alma como imortal e dividia em três partes, né? A racional, a irracível e a apetitiva. Para ele, o verdadeiro conhecimento estava nas ideias e não na experiência sensível. Então, tudo dizia respeito à cognição, né? E qual foi o impacto desse pensamento do Platão para as questões filosóficas e também no campo da psicologia? Ele reforçou a ideia de que a educação deveria formar a razão e disciplinar as paixões, né? Então, o Platão, ele foca na razão, né? Ele foca na cognição. E aí a gente vai ver uma necessidade, né, de construir, de organizar esse pensamento, esse conhecimento a partir da razão. Aristóteles é um outro nome, né, lá da filosofia clássica, que é considerado um dos primeiros psicólogos da história. Ele escreveu a obra de Anima, onde discute a alma como princípio vital, e ele defendia que a mente humana se desenvolve pela experiência antecipando teorias empiristas. Olha só que interessante, a gente vai percebendo que tudo nessa vida, né, tudo nessa vida está interligado, está conectado. As ideias, né, desses grandes nomes, desses filósofos, ela é fundamental para as ações pedagógicas em sala de aula e vice-versa, tá? Então, nós vamos percebendo que essa engrenagem chamada sociedade uma depende da outra para coexistir, né? E aí, quem é o próximo? Santo Agostinho, já na Idade Média, né, já na era cristã, Santo Agostinho e Tomás de Aquino
o primeiro, né, uniu a filosofia à teologia, defendendo a interioridade da alma. Para ele, a memória, a vontade e a razão eram elementos fundamentais do espírito humano. E para Tomás de Aquino, ele conciliava a fé e a razão, influenciado também por Aristóteles. Ele considerava o homem como unidade, corpo e alma, destacando a importância do conhecimento sensorial no processo cognitivo. Então, a gente vai vendo que todos esses grandes teóricos, filósofos, na verdade, de antes de Cristo até a Idade Média, né, a gente vai conhecendo aqui traços da psicologia. E aí depois, na filosofia moderna, a gente vai ter René Descartes, que tem a célebre frase, né, penso, logo existe, que defendeu a dualidade do corpo e da mente, tá? A mente para ele era distinta do corpo e fonte do pensamento racional. Vocês vão estudar com mais aprofundamento todos esses filósofos na disciplina Filosofia da Educação, tá? John Locke, que representa muito bem o empirismo, né, quando ele diz que o ser humano, ele nasce com uma tábula rasa e o conhecimento é adquirido pela experiência, e depois a gente vai ver essa relação com as teorias de aprendizagem, tá? Immanuel Kant, que reconheceu os limites da psicologia como ciência experimental, mas destacou a importância da razão e das categorias cognitivas na construção do conhecimento. Então, nós vamos vendo todo esse caminho, né, dos filósofos adentrando questões de razão, de conhecimento, de emoção, né, fé, razão, fé, pensamento, corpo. E aí, no século XIX, né, existe a consolidação da psicologia como ciência, impulsionada pelo avanço das ciências naturais, da fisiologia e do método experimental. Então, a gente vai ver a psicologia surgir como ciência, e aí por isso que ela é chamada inicialmente de psicologia científica, tá? Como que acontece isso, né? Justamente até o século XIX, a psicologia ela era estudada no campo da filosofia, tá? Ela era estudada pelos pensadores, né, pelos filósofos, e aqui a gente apresenta alguns deles: Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Descartes, e eles refletiam sobre a mente, sobre a alma e sobre o conhecimento. Nessa época, a psicologia ainda não possuía métodos científicos próprios, sendo apenas uma área da especulação filosófica. Estava tudo no campo das ideias, no campo das discussões, da reflexão, não existia técnicas corretas, teorias voltadas para esse campo ainda, né? Então, tudo era muito no campo da teoria, da discussão, da reflexão, tá? E aí a gente vai ter como marco científico, né, como início propriamente dito da psicologia, a criação do Laboratório de Psicologia Experimental na Alemanha pelo Wundt, tá, que é considerado o pai da psicologia científica. E qual foi o objetivo desse laboratório? Né? Era estudar os processos mentais básicos, as sensações, percepções, a atenção, como campo experimental, tá? Ele trabalhava também com a introspecção controlada, né, que é justamente a análise consciente das próprias experiências. Então, aqui a gente vai vendo o quê? A gente vai vendo um experimento aparecer, uma técnica aparecer, né, um método, uma metodologia, que vai ser utilizada com diversas pessoas em diversas situações. Vocês percebem como existe aqui uma diferença entre o que falou o filósofo tal? Justamente por quê? Porque a gente vai ter inserido nesse contexto do laboratório da psicologia experimental o estudo desses processos, tá? Uma compreensão da necessidade de se estudar a partir desses processos mentais básicos. Quais são eles? Sensações, né, que são as emoções, as percepções, a capacidade de atenção, a linguagem, certo? E aí, dentro desse universo
construção do campo da psicologia, nós temos o início das correntes teóricas psicológicas, né? Diferente das correntes filosóficas, certo? Então, dentro dessas correntes psicológicas, a gente vai ter aqui, para falar com vocês, duas delas, né? O estruturalismo, que surge de Wundt e Tietze, que vão analisar a estrutura da consciência. Olha só, consciência é aquilo que se pensa, é aquilo que se idealiza, tá? Consciência. E o funcionalismo de William James, que vai estudar as funções da mente e suas adaptações ao meio. Então, quais são as consequências, né? Quais são as ações e consequências de cada um desses pensamentos? A cada contexto, a cada situação, como que essa mente se adapta? Era mais ou menos isso que o funcionalismo buscava responder. E aí a gente vai ter outros pioneiros, que nós também vamos conversar sobre eles em outras aulas, que é o Pavlov, com o condicionamento clássico, que depois vai surgir uma teoria que é o behaviorismo, Freud. Vocês já escutaram a frase, né? Só Freud explica. Então, Freud com a psicanálise, o estudo do inconsciente, aí aqui é bem diferente, é bem mais profundo, né, do que o estudo da consciência. O Watson, né, com behaviorismo e o foco no comportamento observável. Então, tudo que se observa no indivíduo, seja a fala, seja a ação, é tida por Watson como comportamento, e esses comportamentos observáveis, eles são possíveis de serem modificados e modelados. E todos esses movimentos, eles foram consolidando a psicologia como ciência, tá? Então, a gente vai percebendo aí uma rede, né? Um construto, assim, poderoso, potente, que vai sendo conduzido ao longo das eras, né, dos séculos, tá? E aqui nós vamos falar sobre a interface da psicologia com a educação. Mas, professora, de onde que vem essa ideia, né, de se trabalhar a psicologia na educação? Inicialmente, a gente precisa pensar que, antes mesmo da psicologia, a filosofia também faz parte dos estudos do pedagogo, né? Na verdade, do estudo de todas as áreas que tratam das ciências humanas, tá? Então, antropologia, filosofia, psicologia fazem parte da matriz curricular dos cursos superiores, né? Por que se faz importante discutir sobre a formação das sociedades, sobre essas questões comportamentais, emocionais, cognitivas do ser humano? Principalmente quando se trata de educação, né? Então, a psicologia propriamente dita, que aqui é o nosso caso, ela oferece conhecimentos sobre como as pessoas aprendem e se desenvolvem. Ela também apoia o professor na compreensão do comportamento do aluno, na escolha de estratégias pedagógicas e na criação de ambientes de aprendizagens inclusivos. Então, nós vamos ver, além desse conceito inicial que eu trago para vocês, inúmeras possibilidades que se fazem presente a psicologia dentro da educação, tá? Eu deixei para vocês na plataforma um texto que fala a psicologia dos psicólogos ou a psicologia dos educadores, né? É importante que nós entendamos que nenhum pedagogo quer, simplesmente por estudar psicologia, uma disciplina de 60 horas, de 90 horas, de 100 horas, se tornar psicólogo. É importante que a gente compreenda que o estudo, a ampliação do conhecimento da psicologia para a educação é justamente como base, como alicerce, como possibilidades de ajuda, de construção dessa área que é a educação e que precisa de inúmeras áreas para se fortalecer, tá? Então, por isso dito, né, a psicologia ela tem como foco
compreender como o ser humano aprende e se desenvolve nos contextos educativos. Suas contribuições são múltiplas, né? Nós vamos apresentar para vocês, ao longo de toda essa disciplina, as teorias da aprendizagem, desde o behaviorismo até a psicologia cognitiva, que vão ajudar a gente na sala de aula a compreender como que os alunos aprendem, como que eles assimilam o conhecimento, quais são os tipos de aprendizagem, e para isso, e por que isso? Porque a gente precisa compreender como que o aluno aprende, para que a gente possa encontrar técnicas adequadas para ensinar, certo? Inclusão escolar, gente do céu, tudo que hoje nós temos é a diversidade, né? São inúmeros contextos sociais, econômicos, psicológicos, diferentes alunos, de diferentes formas, de diferentes jeitos, e a psicologia também nos ajuda a orientar essas práticas para atender alunos com necessidades educativas especiais e sem, sem as necessidades também, né? Alunos com necessidades e sem necessidade, porque às vezes os alunos com necessidades precisam de menos atenção do que os alunos que não têm necessidades. E outro campo de atuação da psicologia é na formação docente, né? Que é justamente esse papel dela nesse momento aqui no nosso cenário. Vocês estão em processo de formação inicial, né, formação inicial docente, e vocês estão justamente recebendo fundamentos para que vocês possam, ao longo do processo, né, do desenvolvimento do trabalho de vocês, planejar estratégias de ensino adequadas às diversas realidades, porque para cada tipo de realidade, para cada tipo de aluno, nós temos um conhecimento psicológico que vai nos auxiliar. Então, eu acho que por hoje nós conseguimos, né, construir aí esse cenário da origem do objeto de estudo da psicologia e também compreender sobre as contribuições dessa área na educação, certo? E eu espero que vocês tenham feito suas anotações, que vocês façam também, respondam ao fórum que já está disponível para vocês, e leiam o texto que ficou indicado na plataforma, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.